Boa noite. A Casa da Oração Cristal, nessa segunda-feira que fala sobre o amor divino, e também nós precisamos falar sobre nós mesmos. Eu quero te desejar hoje Feliz Natal, dia 27 de outubro, porque uma vez por ano o Natal, que é o nascimento do grande ser Jesus Cristo, se tu olhar para dentro de si e reconhecer Feliz Natal no alvorecer do dia, tu está construindo um bom dia, um grandioso dia, porque Feliz Natal. Tu deixa todos os teus afazeres, tuas dívidas, tuas preocupações para viver aquele dia, focar no nascimento de si mesmo ou do menino na manjedoura. É um grande dia, por mais feliz que tu seja, por mais infeliz que tu seja, por mais dinheiro que tenha ou menos dinheiro que tenha, doenças, namoro, paixões, Feliz Natal. E as pessoas me procuram por doença, não deu certo o casamento e também pelas finanças. Seja bem-vindo, Feliz Natal ao grande Brasil, Brasil de todos, e todos os imigrantes que chegaram até aqui. Somos brasileiros, aprendemos a ter caráter, honra pela bandeira, pelo trabalho, pela disciplina, respeito pelas pessoas, respeito pela sociedade, respeito pelas mulheres, pelas crianças e assim vai. Mas uma família precisa ensinar para os filhos uma disciplina para ir e vir naturalmente onde quer que vá, prosperar e também ser feliz e agradecer esse grande país. Também pelos seres divinos que estão neste lugar, todo o continente sul-americano, que traz a grandiosidade do poder de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, para que renasça pelas novas gerações pessoas grandiosas que vão saber transformar o Brasil, o continente sul-americano, num grande continente sobre a prosperidade, sobre a grande oração, de se elevar a consciência de uma outra maneira. Hoje, 27 de outubro, Feliz Natal. Uma das coisas bem difíceis que o ser humano tem acesso, ou a grande massa, o povo em geral, a base. Aqueles que têm um outro padrão conseguem estudar, eles compreendem o universo, compreendem a oração, sabem andar naturalmente pelo pensamento construtivo e acreditar em si. Aqueles que estão embaixo, pelo salário pequeno, não têm todos o acesso a tudo e precisa que alguém interceda na grande esfera da consciência universal pelos mestres ascensionados, pelos anjos, pelos arcanjos, a Irmandade de Luz e pelo perdão universal, para que Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, disse que não poderia ficar nenhum de sentimento e amor pela fé, a fé cega ou a fé limitante, para abrir a fé universal, que tu mesmo volte para dentro de si, se unifique e busque os teus próprios valores, que somos diferentes, somos únicos pela compreensão de ensinar uma oração ou uma religião. Se busca pelo universo, pode ser pela natureza, pelos 4 elementos, se comunicando pelo templo do Sol, ou o próprio Sol central. Então essas coisas, para ter uma Casa da Oração Cristal, Feliz Natal, hoje, todo dia, para que tu não baixe a tua energia e neutralize tudo aquilo que tu acha que não consegue ultrapassar. Nós vamos buscar as coisas de Deus pelo sofrimento, pela limitação, pelo desespero, e precisava a compreensão de todo homem, de toda mulher encarnado, se comunicar com o universo pela saúde, pela vida, pelo agradecimento, pelo prosperar e por estar aqui na Terra,
que somos todos que estamos aqui como fosse uma agulha no palheiro. E a gente não vê esses valores, não tem a compreensão, só lamento o que perdeu, o que não conseguiu alcançar pela mão direita. Mas foi tantas vezes falado que é só tocar a mão de Deus. Não tenha medo desse Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, ou pelo teu anjo da guarda, o bem-amado arcanjo Miguel, nos proteger até encontrar a solução, a vitória, a aleluia da própria vida pela liberdade. E todos os homens, mulheres que passaram aqui na terra e já foram para o outro lado, que deram sua própria vida, eles lutaram para que esse país, pela educação, pela religião, ou pelo esporte, que agrega e abrange todas as pessoas, né? São grandes tanto quanto, que ficou um ídolo nacional, né, senhor e senhora? Ayrton Senna, né, que é um homem de caráter, de honra, que é um exemplo para todos os homens e mulheres, jovens, crianças aqui do Brasil, que traz para nós, toda vez que ele vencia uma vitória pelo esporte, ele reconhecia o hino nacional. E todos nós temos que parar, honrar a bandeira, tanto o hino e também com todos aqueles que estão aqui, abraçando, acolhendo, incentivando todos os níveis da evolução humana. Também precisamos fazer com que o respeito pelas coisas que o Brasil não tem preço. É o hino, a bandeira, é o exército que protege, é a marinha. Esses homens têm que fazer uma reverência às orações, à compreensão. Todo homem que trabalha, pode ser no campo, pode ser nas fábricas, pode ser no escritório, pode ser aqueles que têm uma compreensão maior sobre a própria vida aqui neste lugar. Estamos aqui neste dia 27 de outubro. Feliz Natal. Para que tu olha para dentro de si e seja feliz por nada ter, ou que as coisas sirvam para servir, prosperar e possa alcançar muito mais pessoas dentro da tua campo de energia, ou aonde tu serve, onde que as pessoas te servem na tua própria vida. Estamos aqui com uma nova dinâmica de oferecer as coisas de Deus para todos. E uma das coisas que a Casa da Oração Cristal não podia deixar de lado era o próprio país, o próprio hino nacional, a própria bandeira brasileira. O cidadão representa o Brasil, todos os brasileiros que já passaram, aqueles que estão e aqueles que virão. Pela oração, com o poder do Espírito Santo, que abrange todos, quero fazer essa reverência a todo o brasileiro, ou a todos os brasileiros, com fé, com respeito e com a grandiosidade que todos aqueles políticos que passaram e que estão e que passarão. Mas uma coisa que eles levam, todos que já foram, deixaram a sua importância pelo pensamento de governar. Mas uma coisa que fica é o poder de Deus, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo sobre toda a humanidade nesse continente sul-americano. Que o amor do universo pelos seres divinos abençoe, transmute da atmosfera da Terra, pelo poder do Espírito Santo, toda a energia, toda a palavra mal colocada contra as pessoas, contra a humanidade e contra o fantasiar o conhecer o real da própria vida. Se temos esses governos, ou essa política, ou essa compreensão de governar, foi o próprio povo que aceitou. Se tem homens valentes, fortes, grandiosos pelo sentimento, pelo pensamento, pela consciência, o povo também é.
Mas se o povo não tem a liberdade de compreender, questionar a própria vida, qualquer homem serve para governar para cima ou para baixo, porque assim é o sofrimento do próprio homem. Mas não existe um homem, não existe um governo que faz tu se levantar. O governo serve para que tu pagas imposto e viva em comunhão, em comunidade. Mas é tu que tem que se levantar sozinho. É tu que tem que reconhecer valores em si e começar a trilhar sua própria vida, seu próprio caminho pelo trabalho, pela mudar de profissão, acrescentar mais valores profissionais da tua própria vida. Não é no lamento, é sim pela atitude construtiva de olhar para ti, de respeitar a evolução dos outros, que os outros acham não importa, o que tu faz. A tua obrigação é votar, honrar, respeitar a própria vida que está em movimento neste tempo. Feliz Natal! É a tua obrigação dar um presente para ti, para que tu tenha confiança, segurança, autoestima em cima, para continuar a tua própria caminhada. Não pelo lamento, mas pela atitude. Transforme-se, renove-se, levante-se pela vida afora. Com essa compreensão, quero fazer uma consagração pelo nascimento de cada homem, de cada mulher, uma nova dinâmica de compreensão, de consciência, e não ficar naquele nível de sofrimento ou Deus quis assim. Isso é comodismo. Isso não serve para nada. Não é que Deus quis, tu tem a liberdade de fazer o que tu quiser, vai ter uma consequência de subir ou descer. A tua palavra, o teu sentimento, a tua emoção que faz você estar onde está. Tu que é responsável por si mesmo, pelas tuas próprias criações. Quis colocar o hino nacional grandioso, ontem, hoje e sempre. Para todos que estão aqui, lugar tem para trabalhar, espaço tem para andar, grandes rios, águas limpas, puras, cristalinas para todos. A terra dá o alimento. Onde é o teu lugar aqui no Brasil? No construtivo? Você já olhou para dentro de você e viu que tu precisa agregar, acrescentar muito mais coisas dentro da tua própria vida e não ficar pelos cantos se escondendo da própria vida, tanto espiritual como humana, tanto quanto na família quanto na sociedade, e também o respeito pelo próprio país. Pelo poder do Espírito Santo, pelo o casamento do Cristo cósmico, ou o Cristo solar, o amado Cristo pessoal, a unificação, para que a Irmandade de Luz chegue até o povo brasileiro, todo o continente sul-americano, e que, pela paz do bom sono, pela paz de um grande dia, Feliz Natal, sejamos elevados à consciência e à paz interior, que todo santo dia presente temos a compreensão de nos elevar o pensamento, o sentimento, a compreensão, que as bênçãos do céu, por mais que tu não mereças, recebas, te ofereço o perdão e te abençoo. Ofereço o perdão e te consagro. Ofereço o perdão e te exalto num nível acima do teu. É como empurrar um carro ao teu lado, para que tu comece de novo a fazer teu próprio carro da vida andar para frente. Cristos, Cristos, Cristos. Para todos. Cristo solar. Possa envolvê-los, consolá-los, despertá-los, incentivá-los. Moser, Moser, Moser. Eu creio em mim. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na vida. Eu creio no universo. Eu sou um ser imortal e eterno.
Elia, 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 Eli, Eli. Saiu da boca do Cristo, do amado Jesus, o Cristo, as palavras santas, sagradas, para que o universo tremesse, o sol se escondesse, para que visse o grande Filho do Deus Altíssimo ser rejeitado no mundo tridimensional, o homem de carne, osso e sangue. Ó, meu coração chora porque precisamos nos elevar à consciência para a quinta dimensão. Se esforce, homem, se esforce, mulher, ensina os teus próprios filhos a se elevar. Não fique no ranger dos dentes, no sofrimento, esperando que o teu tempo passou. Não fique esperando que os outros te empurrem para cima, é tu que tem que se elevar. Agora, nesse tempo, é esse dia. Feliz Natal. Compreende? Eu estou falando a verdade real. Entra não mais na canoa ou a arca de Noé. Não precisamos mais da arca, a energia está abrindo-se. E quem conseguir ficar nessa energia se elevará e prosperará. E também terá paz no próprio coração. Mas se o Cristo está no meu coração, precisa todos estar em cima. Porque todos têm uma oportunidade que a Terra está se transformando para a estrela da liberdade. E todos que estão aqui têm a obrigação de se elevar. Eles tiveram esse contrato espiritual antes de nascer pelo ventre de uma mulher. Por isso, canto esse mantra para todos que ainda não compreendem, estão se debatendo, né? Fechando sua própria voz de luz, não sabem que direção tomar. Vamos para o leste, para o ar, para a vida. E pelo Cristo, solar. Ou para o grande Mestre Jesus Cristo, que nos ampare, nos abrace, nos console e nos incentive a continuar. Ruah, Ra, Kodesh, Kodesh, Kodesh. Feliz Natal. Ruah, Ra, Kodesh, Kodesh, Kodesh. Feliz Natal. Ruah, Ra, Kodesh, Kodesh, Kodesh. Esse altar, essa consagração, a energia em votos de luz, pelo poder do Espírito Santo, para que todos sejam abençoados, por mais que não mereçam, mas que tenham a oportunidade de elevar sua consciência e pelo perdão, liberar do próprio coração as coisas humanas inferiores, dos portais inferiores, mas nos elevar pelo poder do Espírito Santo, pela graça e também pela escolha. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai, Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai, Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai, Sabaoth. Feliz Natal! Vamos fazer um brinde, a água e o vinho, para todo o continente sul-americano, todas as pessoas, todas as oportunidades, e exaltando e agradecendo a hóstia ascensionada, a Irmandade de Luz, através do bem-amado Arcanjo Miguel, os anjos, os arcanjos,
toda o céu aqui embaixo na terra, pela escolha, pela vontade e pela compreensão. Viva o continente sul-americano, viva a própria vida, anunciada, proferida e falada. E mais um brinde para todos de boa vontade e sentimento que estão aqui encarnados na terra. Muito obrigado. Amém. Amém, amém, amém. Viva o Cristo solar!